Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu professor de Física, Paulo Vieira. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que foi a semana? Vocês estão conseguindo estudar? Como é que está a sua cabeça nesse período de pandemia? Olha, eu sei que você deve estar bastante ansioso, mas eu queria te pedir só mais um pouquinho de calma. Eu sei que o seu coração está desejando voltar ao convívio normal, à sala de aula. Mas já a gente vai estar realizando esse desejo. Já estaremos de volta. Quanto a isso, eu queria parabenizar você, porque ontem foi o dia do estudante. E eu tenho certeza que você deve ter estudado bastante, que você vem dando o seu máximo, dando o seu melhor. Bom, nossa aula de hoje é um presente que eu trago para você, pois a gente vai trabalhar um conteúdo de circuitos elétricos. Você sabia que esse é um dos tópicos que mais cai no Enem, nos vestibulares, concursos militares? Ou seja, qualquer concurso que você pense em fazer vai ter circuito elétrico. E aí, você sabe? Você tem dificuldade? Então, vem comigo que hoje você vai aprender circuito elétrico. Bom, para que a gente comece o nosso estudo, a gente precisa lembrar que o circuito elétrico ele é baseado na ideia de que você precisa ter um fio condutor. Lembre-se que os condutores são aqueles materiais que têm uma concentração de elétrons mais afastada do núcleo, que é o que a gente chama de camada de valência. Então, sabemos que na eletrosfera nós temos a distribuição eletrônica de forma de uma nuvem, onde a concentração mais afastada dos elétrons em relação ao núcleo é chamado de camada de valência. Sendo assim, quanto mais elétrons na camada de valência, mais condutor o material é. Então, ao atribuir uma diferença de potencial, você está lembrado desse conteúdo? A diferença de potencial são pontos em que você atribui energias diferentes que vai possibilitar o deslocamento desse elétron. Ou seja, o elétron ele vai dando saltos de um átomo para o outro, tendo um movimento desse fluxo, que é o que a gente define como corrente elétrica. Então, você tem um material condutor, você atribui uma diferença de potencial e dessa forma você tem a corrente elétrica sendo transmitida por esse fio. Então, sabendo dessa relação, nós vamos trabalhar a chamada lei de Ohm, onde ele relaciona a DDP que está sendo atribuída ao circuito com a corrente elétrica que está sendo produzida. Ou seja, a razão entre a DDP e a corrente ela é diretamente proporcional. Isso quer dizer que quando você aumenta a diferença de potencial, a tensão elétrica, você também aumenta o valor da corrente que você tem no circuito. Pois essa relação ela vai nos dar uma característica bastante importante para a gente, que é a chamada resistência elétrica. Ou seja, a razão entre a tensão e a corrente, ela nos dá a resistência elétrica. E aí vem uma palavrinha bem importante que é comum que a gente confunde a questão de resistência elétrica e resistor. Você sabe distinguir qual a diferença entre resistência e resistor? Bom, vamos lá entender. Primeiro, quando a gente fala de um resistor, nós estamos falando de um componente eletrônico. Esse componente eletrônico ele tem a função de limitar o valor da corrente elétrica, fazendo com que a energia que passe por ele seja dissipada na forma de temperatura. É o que nós chamamos de efeito Joule. Já a resistência ela é um dispositivo que apenas vai ter a dissipação de energia, ou seja, ele não tem a capacidade de fazer esse controle da corrente elétrica. Então, o resistor, que é o que nós vamos estudar aqui, ele vai ser identificado, olha, note essa imagem. Vocês estão vendo que vocês têm esses componentes e que você tem cores, anéis ao redor do resistor. A posição desse anel e a cor vai representar o valor numérico que ele tem. Então, a relação da primeira lei de Ohm, ela associa que a razão entre a tensão e a corrente sempre vai dar um valor constante. E esse valor constante é a resistência. Então, se você tem um resistor e você passa uma tensão, vai ser gerada uma corrente. Se você aumenta a tensão, a corrente vai aumentar de forma proporcional. De maneira que você vai poder constituir um gráfico dessa função linear entre a corrente e a DDP. Bom,
Para que você entenda melhor sobre essas cores, vejam essa imagem que eu trago para você. Note que o resistor ele vai apresentar 4 anéis. Tá? Cada círculo desse é chamado de anel. O primeiro anel ele representa o primeiro dígito do resistor, o primeiro algarismo do resistor. O segundo anel, a próxima cor que vem em seguida, representa o segundo dígito. Em seguida, você vai ter esses 2 dígitos multiplicado por 10 e o expoente dessa base 10 é a cor do terceiro anel, ou seja, a terceira coloração, ela está aí para representar o expoente da base 10 da multiplicação dos 2 primeiros números. E aí você deve estar perguntando, Paulinho, mas e essa quarta cor? O que ela representa? Ela representa o erro. Aí você diz, então deixa eu ver se eu entendi. A primeira cor representa o primeiro dígito. A segunda cor, o segundo dígito. Em seguida, eu multiplico por 10, sempre por 10, e o expoente dessa base 10 será a cor do terceiro anel. Ok? Ok. E agora a gente vai entender que cada cor representa um número. A cor preta, ela representa o número 0. Então, quando você olhar a cor preta representa o número 0. A próxima cor é a cor marrom. A cor marrom representa o número 1. Então, se você olhar uma tira preta, essa tira preta representa o número 0. Olhar uma tira marrom representa o número 1. E aí agora a gente vai ter uma sequência que é similar às cores do arco-íris. Vermelho representa o número 2. No caso, o laranja, o número 3. Amarelo, 4. Verde, 5. Azul, 6. Anil ou roxo, 7. Violeta, 8. E aí você tem a cor branca como sendo a cor de número 9, ou seja, o dígito de número 9. Dessa maneira, você vai entender como você calcula a medida de um resistor. Então, esse resistor, como eu falei a vocês, ele pode ser comparado com a ideia da resistência elétrica. Essa mesma resistência que você tem no seu chuveiro, um chuveiro térmico. Então, quem aqui nunca precisou trocar a resistência do chuveiro? Então, essa resistência ela vai queimar exatamente pela corrente elétrica que passa por ele e que faz com que arrebente o metal, tá certo, que está sendo aquecido. Isso decorrente à questão da água ser barrenta, isso decorrente ao pico de tensão, às vezes até a má instalação. Então, quando você fala do resistor, você está falando do dispositivo eletrônico que vai controlar a corrente elétrica, ou seja, a finalidade dele é controlar a corrente elétrica que passa pelo circuito e dissipar energia. Para que vocês entendam melhor o que eu estou falando para vocês, eu trago aqui esse experimento. Isso daqui é uma placa de protoboard. Nessa placa nós vamos poder simular o circuito elétrico. Eu coloquei aqui 3 pilhas, cada pilha de 1,5 volts. Então, como são 3 pilhas associadas, nós temos aqui uma tensão de 4,5 volts. Em seguida, eu vou fazer a conexão para acender o nosso LED. E eu queria que vocês prestassem atenção na cor que o LED vai ter. Então, notem que você tem aqui essa coloração do LED. Vejam como a luz ela é intensa. Perceba a intensidade dessa luz. Pois bem, eu agora vou tirar a conexão e vou colocar resistores. O primeiro resistor que eu vou colocar aqui é um resistor pequeno. Eu vou colocar um resistor que tem uma quantidade de 100 ohms. Percebe que quando eu coloquei o resistor, a luminosidade ela já diminuiu. Você tem uma luz mais fraca. Isso por quê? Porque ao colocar o resistor, você distribuiu a tensão elétrica que antes ia só para o LED. Agora essa tensão está sendo dividida, não igualmente. Ela está sendo dividida entre a lâmpada e o resistor. Isso porque ele está sendo conectado em série. Na sexta-feira a gente vai aprender melhor sobre esses tipos de conexão, série e em paralelo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nessa conexão em série, a tensão de 4,5 que antes ia só para a lâmpada, vamos voltar aqui para a lâmpada. Eu vou botar a tensão só para a lâmpada e você vai notar que a luminosidade da lâmpada ela está intensa porque você tem toda a tensão das 3 pilhas ligada apenas para a lâmpada. Quando nós colocamos a lâmpada ligada em série com o resistor,
O que antes ia apenas para a lâmpada, agora vai ser distribuído uma parte para a lâmpada, uma parte para o resistor. E obviamente que se a tensão da lâmpada diminui, o que é que vai acontecer? Diminuiu a tensão, diminuiu a corrente. Lembre da primeira lei de Ohm. E para ficar fácil, é só você sorrir. Ah, entendeu? Você ri, fica aí a dica. Bom, vamos agora tirar esse resistor e vamos botar um resistor maior. O que é que vai acontecer? Se eu botar um maior resistor, olha lá aquela relação. Se aumentarmos a resistência, vamos fazer com que a tensão que passa por ele também aumente. E aí qual é a consequência disso? A consequência é que a tensão que vai para a lâmpada vai diminuir cada vez mais. Perceba que quando eu fiz essa conexão, a minha luminosidade ela agora está bem fraquinha. Ó. Veja que a cor da luz do LED ela já diminuiu ainda mais. Por quê? Porque eu aumentei o resistor, fazendo com que a tensão que fosse para a lâmpada diminuísse. Eu vou tirar esse resistor, que tem aqui um valor de 1000, e vou colocar agora um resistor de 10.000. E quando eu faço isso, percebam que praticamente você vai pensar que a lâmpada está apagada. Mas não está não, ela está aqui acesa. Porque talvez você não veja da câmera, mas ainda tem um pontinho de luz aqui, tá brilhando. Isso significa o quê? Que como nós aumentamos a resistência, a quantidade de energia que antes ia só para o LED, agora está sendo distribuído. E se eu diminuo a tensão do LED, eu também diminuo a corrente. Bom, eu agora vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ligar esse meu LED a um resistor variável. O que o resistor variável ele vai fazer? Você pode alterar o valor da resistência e com isso você altera a luminosidade que o LED vai ter. Ó. Percebo que aqui nós temos o LED bastante intenso e à medida que eu vou mudando, ó, veja que você tem aqui esse reostato, você regula a intensidade, você vai notando que a luminosidade diminui. E aí, vamos ver se a gente aprendeu? Ora, o que é que fez com que a luminosidade diminuísse? A luminosidade diminuiu pelo fato da DDP que ia para a lâmpada diminuir. Isso quer dizer que o valor do resistor ele aumentou. Então, quando a lâmpada diminui a luminosidade, é porque eu estou aumentando a resistência. Quando eu diminuo a resistência, eu aumento a luminosidade. Sabe onde você pode encontrar isso na sua casa? Na tensão da mudança da velocidade do seu ventilador. Ou seja, quando você tem um ventilador e que você tem as velocidades, ou seja, os níveis da velocidade, isso significa que você tem ali um reostato, ou seja, você tem um resistor que está fazendo com que a energia que ia para o ventilador, ela diminuísse. Isso é o que faz com que ele fique mais forte ou mais fraco. Ou seja, os equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa, em que você pode regular a velocidade dele, isso está ocorrendo porque o dispositivo tem uma resistência, tem um resistor regulável. Bom, dando sequência no nosso conteúdo, agora que você já sabe distinguir um resistor, eu queria que você olhasse essa imagem. Preste atenção no que você vai ver. Você tem aí, imagine uma tubulação, vou fazer aqui uma comparação de um tubo com água. Você tem aí, tá, um tubo contínuo na primeira imagem e que você tem a corrente fluindo de maneira natural, sem nenhuma resistência, sem nenhuma obstrução. Observe que na segunda imagem você teve um estreitamento do cano. Então o que é que vai acontecer? A velocidade ela aumentou. E se você não entendeu bem o que é que essa imagem representa, olhe essa charge que está um pouco mais abaixo, onde você tem a corrente elétrica sendo estreitada pelo resistor. A unidade de resistência ela é chamada de ohm, em homenagem ao físico que estudou e que trabalhou essa lei. Então, o que é que acontece? Quando aumentamos a resistência, nós estamos diminuindo a corrente, porque a resistência ela está criando um obstáculo. É como se você estivesse correndo em um campo em que você colocasse vários pinos, vários triângulos, e que quanto mais triângulos você colocasse, maior seria a dificuldade de você se locomover. Bom, e aí, você entendeu qual é a ideia da primeira lei de Ohm? Então lembre-se, a tensão ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, de maneira que essa proporcionalidade vai nos dar a resistência. Quanto maior a resistência, maior é a dificuldade da corrente elétrica em se locomover. E aí eu quero que você perceba a imagem que vai aparecer agora. Você está vendo aí a resistência do aquecimento,
Ou seja, essa resistência que você pode encontrar em churrasqueiras elétricas, no ferro de passar, no chuveiro térmico da sua casa. E essa resistência ela está associada apenas ao aquecimento, ou seja, a resistência ela é usada puramente para aquecer. Mas já o resistor não. O resistor ele é um controlador eletrônico. Ele controla o valor da corrente elétrica. Como vocês puderam perceber, eu antes tinha, no meu experimento na minha placa de protoboard, toda a energia indo só para o LED, ele aumentava a luminosidade. Aí você diz, Paulo, mas isso seria bom. Acho que não. Porque se você faz com que toda a energia vá apenas para aquele equipamento, você vai fazer com que a vida útil dele diminua. Então é importante que você tenha essa DDP para que você tenha uma curva onde a eficiência desse equipamento possa te dar uma maior durabilidade com a relação da eficiência com que ele vai ter. Bom, e aí o que é que vai acontecer? Esse aquecimento ele vai provocar o que a gente chama de efeito Joule, que é o efeito da dissipação energética. É quando você tem a energia sendo transformada em calor. Esse calor que eu estou me referindo é aquele mesmo calor que você, quando era aluno do segundo ano, você aprendeu em calorimetria. Tá? O calor que pode variar a temperatura, que é o calor sensível, sem mudar o estado físico, ou o calor que pode mudar o estado físico, deixar de ser sólido, passar para líquido, deixar de ser líquido e passar para gasoso, que é o calor latente. Bom, então esse efeito Joule ele é provocado pela dissipação da energia elétrica causada pelo resistor em energia térmica. E aí, quando você está no seu celular e que você fala bastante, que você coloca ele para carregar e que ele passa mais tempo, você já deve ter percebido que esses aparelhos eles esquentam. E esse aquecimento que você está tendo é causado pelo resistor do seu aparelho. E aí, você já sabia disso? Vê que bacana, né? Bom, vamos seguir e aí agora a gente vai falar da potência elétrica de um resistor. Lembre-se que potência é a eficiência com que uma máquina tem de realizar um trabalho, ou seja, quando você tem a potência de um resistor, você vai estar associando a relação da corrente com a DDP, lembrando da fórmula do Pinto, né? O pio. Quando você faz o pio, você está relacionando a potência, que é a eficiência da máquina, com a corrente e a DDP. E aí, agora que a gente tem essa DDP, lembre-se que essa DDP é a mesma DDP da primeira lei de Ohm e esse I também. Então, queria chamar a sua atenção para essa expressão. Veja aqui, você tem o pio. Esse I, ele pode ser obtido pela lei de Ohm, o você ri. Então, se você, na lei de Ohm, pega e isola a corrente fazendo DDP dividido pelo resistor e substituindo ele aqui, você vai ter uma equação onde você tem a DDP ao quadrado dividido por R. Mas se você simplesmente substituir a DDP diretamente na equação do pio, você vai ter a relação em que a potência vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Olha, eu queria te dar uma dica. Você que está aí na sua casa, você tem dificuldade em memorizar fórmulas? Você é aquele aluno que sente um leve constrangimento, uma grande dificuldade em você conseguir memorizar uma equação? Se você balançou sua cabeça e disse que sim, eu vou te dar uma dica para que você não precise decorar a fórmula. Você pode simplesmente aplicar as duas equações de forma separada. Você pode fazer o cálculo do você rir de maneira natural, encontrando o que der para encontrar. Por exemplo, preste atenção. Você tem uma equação que você tem 3 letras. U, que é a DDP, R, que é a resistência, que é em ohm, e I, que é a corrente, que é em ampere. Então, para você usar uma equação como essa, será necessário eu te informar 2 desses 3 valores. Então, se você substituir esses 2 valores na equação, você sempre vai achar o terceiro. Ou você vai estar achando a DDP, ou você vai estar achando a corrente. Uma vez que você encontre um ou o outro, você vai e substitui na fórmula do pio. Ou seja, você tem 2 equações pequenas, simples, e que não tem a necessidade de você ter que memorizar mais 2 equações. Aqui ao lado, que você vai perceber, é um símbolo que com certeza você já deve ter visto, principalmente quando você vai numa loja de materiais eletrônicos,
onde você tem uma geladeira, um ar-condicionado e que você tem a eficiência, ou seja, esse selo do Procel aqui, ele está indicando a você a relação entre a potência que esse equipamento tem com o consumo de energia. Lembre-se, quanto maior é a potência, maior é o consumo energético. E agora que você sabe a relação da potência com o resistor, a gente vai finalizar a lei de Ohm falando, tá, dessa expressãozinha aqui. Ó. Você pode trabalhar a lei de Ohm de uma maneira muito simples. Vê só, você vai desenhar aqui um triângulo e você vai fazer o REI, o rei. Então você desenha o triângulo e quem mora no triângulo é o rei, ou seja, nesse castelo que você tem, quem mora é o rei. E aí o que é que você vai fazer? Você vai posicionar a sua mão na letra que você quer calcular. Por exemplo, se eu quiser calcular o I, que é a corrente, eu ponho minha mão no I e o que sobra, ó, é a maneira com que eu calculo. Paulinho, mas e se eu agora colocar minha mão na DDP, na energia? Lembre que esse E aqui é a nossa DDP, ele só botou o E para ficar mais fácil você lembrar. Então, como é que eu vou calcular? Eu coloquei a mão na letra U, ficou o RI. Então, você ri, que a gente já imaginava. Então, veja que você tem essa relação, tá bom? De uma maneira fácil para que você encontre esses cálculos. Bom, agora que a gente sabe a relação da lei de Ohm, a gente também pode fazer esse mesmo triângulo para a potência, fazendo o IP, onde você tem a potência, corrente e a DDP. Dessa maneira, você tem uma forma fácil de você memorizar aquilo que você quer calcular. Então, Paulinho, eu quero calcular a potência. Eu posiciono a minha mão na letrinha P e o que sobrar é como eu calculo. Então, veja que se ele posicionar a mão na letrinha I, vai sobrar P sobre E, e se ele posicionar a mão na letrinha E, vai ficar P sobre I. Então é assim que você tem uma maneira rápida de memorizar. E agora a gente fecha a lei de Ohm tendo uma aplicação. Vejam, eu estou aqui trazendo para vocês a imagem de um circuito muito simples. Esse circuito eu posso apresentar aqui para você. Ó. Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Eu tenho aqui ó, duas pilhas que estão ligadas em série, tá? Ou seja, ela tem uma tensão e eu vou chegar aqui e vou conectar essa minha lâmpada. Então o que está acontecendo? Na hora que eu faço essa conexão, a DDP da pilha vai fazer com que os elétrons no fio, que é um condutor, comece a se mover, gerando corrente elétrica. E isso vai fazer com que a lâmpada acenda. Então, você tendo essa potência da lâmpada, você pode, pelas equações que nós vimos, encontrar o valor da corrente elétrica. Então, ó, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui uma resistência da lâmpada de 12 ohms e uma tensão de 60 volts. E aí eu digo, olha, qual o valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro? Essa palavra é estranha para você, amperímetro? Se você não sabe o que significa, amperímetro é o equipamento que você vai medir a intensidade de corrente elétrica. Então, para que eu venha medir o valor da corrente elétrica que passa no fio, eu uso um amperímetro. Então, ó, eu tenho a tensão, que é 60 volts, eu tenho a resistência, que é 12 ohms, e quero a corrente. Aí eu vou lembrar do que um pinto faz, e o pinto faz o quê? O pinto faz pio. E para calcular o I, eu posicionei minha mãozinha na letrinha I, ficou E sobre R, ó. Eu estou calculando usando a fórmula do rei, e com isso ó, eu tenho a corrente igual a DDP dividido pelo resistor. A DDP é 60, dividido por 12, você tem uma corrente de 5 amperes. Então, viram aí como é fácil aplicar a primeira lei de Ohm? Bom, e aí, para a gente finalizar, a gente vai falar da segunda lei de Ohm, que é quando ele vai trabalhar que o fio também é uma resistência, o fio também é um resistor. Ou seja, o fato da corrente elétrica passar pelo fio está tendo uma dissipação de energia. E se você ficou curioso de saber como é que se calcula essa segunda lei de Ohm, na sexta-feira nós continuaremos essa aula. Então, eu quero agradecer por você estar me recebendo na sua casa, desejar um excelente dia e que você nunca deixe de acreditar no seu sonho. Um grande abraço para você e nos encontramos sexta-feira. E se você quiser esse material, vai lá no meu Instagram, prof_Paulinho Vieira. E a gente conversa e eu tiro suas dúvidas. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.